Olá, meu querido, minha querida, que bom que você tá aqui comigo hoje de novo. E nós vamos conversar hoje sobre um sentimento que é muito ruim na vida de uma criança. Nós devemos ensiná-la a controlar, que é a ira. Nós não devemos deixar que a criança cresça sem aprender a controlar a sua ira. Vem comigo! Então, você vai pegar a sua Bíblia Amiga, eu já estou com a minha Bíblia Amiga aqui, e você vai abrir lá em Tiago, capítulo 1, versículo 20, para nós começarmos o nosso vídeo top com a palavra de Deus, que diz assim: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Meu conselho para você, começando assim já de praxe, é que você leia esse versículo em várias versões, porque pode ser que a sua criança tenha outra versão e aí você consegue adequar com a versão da sua criança. Resumindo, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1:20, não esqueça desse versículo. Imagine que você nasceu em um lar com muitos irmãos, onde eles não tinham muitas condições, e você foi adotado. Você foi adotado por um rei e por uma rainha que lhe amavam muito. Nessa nova casa, você tinha de tudo. Você tinha as melhores comidas. Na hora que você quisesse, você... muito bom. Você comia o que você queria, na hora que você queria. Você tinha tudo. Você tinha as melhores roupas para você sair nas festas do palácio. Você também teve direito aos melhores estudos. Você aprendeu a ler. Você teve os melhores estudos que alguém poderia ter. Você tinha tudo, do bom e do melhor. Você tomava o seu cafezinho. Esse café é meu mesmo, tá? Você tomava o seu cafezinho a hora que você quisesse. Enfim, o seu novo lar te proporcionou tudo do bom e do melhor. Porém, os seus irmãos ficaram lá na casa onde eles nasceram e eles não tinham muita abundância no comer, eles não tiveram, quem sabe, nenhuma possibilidade de estudo e muito menos as melhores roupas para sair. Você não se sentiria preocupado com essa nova vida? Você tendo do bom e do melhor e os seus irmãos não? Você, quem sabe, se sentiria até sendo injusto com os seus irmãos porque você teve essa oportunidade e eles não tiveram? Pois é, foi o que aconteceu com o nosso Moisés. Você lembra da história dele, que ele foi adotado pela princesa, filha de Faraó. Ele cresceu no palácio, só que, no entanto, os seus irmãos hebreus continuavam lá no Egito sendo escravos. E Moisés não gostava dessa situação. Chegou um dia, imagine Moisés passeando lá no palácio e ele enxergou um egípcio maltratando um hebreu. Possivelmente, esse egípcio acabou matando o hebreu. Era costumeiro ele ver o povo egípcio maltratando o povo hebreu, porque o povo hebreu era escravo, então eles sofriam as penas pesadas de Faraó, os castigos pesados de Faraó. Então Moisés já estava quase que habituado, não que ele não sofresse, ele sentia isso. Só que a Bíblia relata que nesse dia, quando ele viu esse egípcio maltratando o hebreu, ele se encheu de uma fúria tamanha, quem sabe porque o egípcio tenha matado o hebreu. Ele se encheu de uma ira tamanha que ele foi lá e matou o egípcio e escondeu o corpo. Só que nada fica escondido. Primeiro, se não tem ninguém ao nosso redor nos olhando, nós temos sempre um Deus acima de nós que enxerga todas as coisas, ouve todas as coisas, ele conhece até mesmo o nosso pensamento de todas as horas.
nesse momento que Moisés agiu com ira. Ele deixou a ira dominar o corpo dele. Ele podia ter ficado bravo? Ele podia, porque afinal o povo hebreu, eles eram irmãos, eles eram uma família. Moisés estava morando no palácio, mas ele se considerava um hebreu. Ele se considerava da família dos hebreus ainda. E era lógico que ele ia ficar triste, que ele ia ficar magoado. O problema aqui foi que ele deixou que a ira dominasse o corpo dele a tal ponto que ele agiu com raiva. Ele agiu com ira e acabou fazendo o que não deveria ter feito. Você acha que Deus não estava vendo o sofrimento do povo? Deus estava vendo o sofrimento daquele povo. Deus estava vendo que aquele povo perecia duros castigos. Porém, no tempo certo, no tempo exato de Deus, ele iria trabalhar em favor daquele povo. Porém, Moisés não esperou esse tempo e ele quis agir com as suas próprias mãos. E para mostrar que agir com ira nunca dá certo, o que aconteceu? No dia seguinte, Moisés estava lá passeando pelo pátio do palácio, né? Lá no Egito, caminhando, comendo sua bolachinha. E o que aconteceu? Ele viu 2 hebreus brigando. Agora eram 2 hebreus, 2 irmãos dele brigando. E ele foi lá e disse assim: meus queridos, não briguem, ó, vocês são do mesmo povo, nós somos da mesma família, nós somos do povo hebreu, do povo de Deus, nós não podemos brigar. E aí o mais brabo, quem sabe daquela briga, falou assim pra ele: ó, Moisés, o que tu quer falar? Ontem tu matou um egípcio porque ele estava brigando com um de nós, então tu não é ninguém para falar, tu não pode falar nada disso para mim. Quando Moisés ouviu aquela frase daquele hebreu, ele teve medo pela vida dele. Ele resolveu então, tomado pelo medo das consequências que a ira causou na vida dele, ele decidiu que ele iria fugir do Egito antes que Faraó mandasse matar ele por ele ter matado um egípcio. E foi o que aconteceu. Ele fugiu para o deserto, ele foi embora fugitivo. Deus permitiu que ele fugisse porque nessa fuga, nesse tempo que ele ia morar fora do Egito, Deus iria trabalhar na vida de Moisés a mansidão, que é totalmente o contrário da ira. Deus iria trabalhar na vida de Moisés um sentimento de calma, de mansidão. Deus ia ensinar Moisés a dominar as suas forças na hora da ira e ensiná-lo que agir no momento em que ele estivesse bravo não resolveria a situação. Então, ele fugiu, ele foi morar no deserto de Midian. Lá ele encontrou com a família de Jetro, ele se casou com uma das filhas de Jetro e ele acabou virando um pastor de ovelhas. Moisés então ficou um tempo morando no deserto com a sua família, cuidando das ovelhas. E quem sabe por algum momento ele se arrependesse e ele pensasse assim: meu Deus, agora eu não posso ajudar o meu povo que ficou lá no Egito, né? Porque se eu voltar para lá, Faraó vai me matar. O que eu vou fazer agora pelo meu povo? Agora que eu caí em mim, né? Eu não devia ter agido dessa forma. Agora eu compreendo que agir no momento de ira não me levou a nada. Agora eu tô distante do meu povo, não tenho como ajudar os meus irmãos, né? Quem sabe ele tivesse esse tipo de pensamento. Mas nesse tempo em que ele ficou no deserto, foi o tempo que Deus usou para trabalhar na vida dele. Todas as qualidades, todas as imperfeições, todos os defeitos, tudo que Deus queria trabalhar na vida de Moisés, Deus usou esse tempo no deserto para trabalhar na vida dele. E nesse meio tempo que Deus estava trabalhando na vida de Moisés aqui no deserto, lá no Egito, o povo clamava por um libertador, o povo implorava para Deus para que acabasse aquele sofrimento, que o sofrimento era demais. O povo estava cansado de viver escravo, o povo não queria mais aquela vida de escravidão, aquela vida de servidão a Faraó. E eles clamavam para Deus por um libertador, eles pediam, eles imploravam que Deus ouvisse as suas orações, ouvisse as suas petições.
e Deus mandaria um libertador para aquele povo no momento certo. Deus agiria na vida daquela gente, assim como trabalhou, usou a situação toda, né, para trabalhar na vida de Moisés também. Mas isso quer dizer então que Moisés fez certo? Não, agir no momento de ira nunca é certo, nunca vai levar a nenhuma situação correta. O que Deus fez foi aproveitar o momento de erro que Moisés teve para trabalhar na vida de Moisés tudo que Deus tinha já projetado para a vida dele. Porque nós somos assim. Deus tem planos para as nossas vidas, Deus tem projetos para as nossas vidas, Deus tem lindos sonhos para a nossa vida. Só que nós, às vezes, impedimos fazendo o quê? Agindo como Moisés agiu e criando situações que acabam atrapalhando os planos que Deus teria para aquele momento na nossa vida. Então, quer dizer que Moisés atrapalhou o plano de Deus ou atrasou o plano de Deus? Não. Deus fez tudo no momento que Deus deveria ter feito. Agora, se Moisés não tivesse agido com ira, quem sabe teria sido diferente a resolução que Deus traria para aquele povo. A vida de Moisés, quem sabe, teria sido diferente. O que nós temos que frisar aqui é que as consequências daquele momento de agir com ira sempre vão aparecer. As consequências sempre vão vir. Qual foi a consequência de Moisés? Ele teve medo, ele foi tomado pelo medo e ele teve que fugir do Egito. Ele foi para o deserto. Você acha que ele não estava vivendo melhor no palácio, onde ele tinha comida do bom e do melhor, onde ele tinha as roupas que ele queria? No deserto, com certeza, ele teve que se adaptar àquela situação. Afinal, viver no deserto e viver no palácio é totalmente diferente. Então, avaliando essa situação, essa história de Moisés, esse fato acontecido, nós devemos ensinar às nossas crianças que agir com raiva do pai, agir com ira da mãe, sabe? Ficar brabo quando a mãe pede para arrumar o quarto, ou ficar brabo quando o pai pede para a criança arrumar a bagunça da sala, os seus brinquedos. Agir brabo, agir com ira, agir de forma feia, sabe? Responder o papai e a mamãe, isso nunca vai gerar nada de bom na vida da criança. E quanto antes nós despertarmos isso na criança, esse autocontrole, quanto mais cedo nós ajudarmos a criança a ter essa mansidão, sabe? Esse controle sobre a sua força, quanto mais nós conseguimos trabalhar isso no interior da criança, mais cedo ela vai aprender a agir com mansidão, a agir como Jesus nos ensinou a agir. Nunca esqueça que você é um grande responsável pela vida das suas crianças. Você é um corresponsável. Você é responsável juntamente com os pais dessa criança, porque muitas vezes as crianças ouvem mais você, a Bíblia, a palavra de Deus, do que os próprios pais. Uns porque os pais não ensinam a palavra de Deus em casa, outros porque geralmente a criança tem essa coisa, né, de ouvir mais o estranho, ouvir mais o de fora do que o de dentro da casa, o que não é o correto, mas muitas crianças têm isso, quem sabe por falta daquela afetividade, né, aquele laço com a mãe e com o pai, até as crianças preferem ouvir. Você que é professor, que é professora do Ministério Infantil e que tá ali junto com a criança. Um grande beijo no seu coração, obrigada pra você que ficou até aqui comigo. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com quantas pessoas você achar que é possível e vamos trabalhar a ira na vida das nossas crianças.